Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nessa semana agora. Normalmente nós fazemos esse vídeo aqui aos domingos, excepcionalmente eu não consegui fazer no último domingo. E no fim até acabou sendo bom, né? Porque a gente teve esse movimento hoje de baixa aqui no mercado. É importante a gente já aproveita para comentar um pouquinho sobre isso também. Né? Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. E obviamente não esqueçam de deixar os comentários de vocês aqui. Né? E o áudio, né, desse vídeo vai estar disponível lá no nosso canal do Spotify. Vindo direto aqui, né, pessoal, para os últimos destaques, acontecimentos políticos, econômicos. Aqui no Brasil, na última semana, nós tivemos a divulgação do IBCBR, que funciona como uma espécie de prévia do PIB. Ele caiu 1,13 em agosto na comparação com julho desse ano e subiu 2,08 em relação ao mesmo período do ano passado, e em 12 meses ele sobe 2,76. A gente já comentou algumas vezes que a gente tem uma expectativa positiva para o PIB até o final do ano, até porque, né, a gente tem um refresco da inflação, tem essa questão de auxílios, benefícios, né, e isso tudo, claro, acaba ajudando, né, tanto que na semana passada nós tivemos a divulgação do IGPM, que é bastante conhecido aí pelo ser um dos indexadores para reajuste de aluguel, que mostrou deflação novamente 0,83. Então o Brasil está ainda na contramão do mundo, né? A inflação continua subindo e aqui, pelo menos no curto prazo, a gente tem um movimento de baixa. E lá nos Estados Unidos a gente segue, né, naquela, vamos dizer assim, lenga-lenga, se o juro vai subir acima do esperado, não vai, porque a gente tem bem menos certezas, porque os dados estão bem mais difusos, né? A gente tem dados com inflação mais baixa, inflação mais alta, economia bem, economia ruim, e com isso a gente não consegue ter grandes avaliações e por isso a volatilidade lá segue bastante elevada, né? Por outro lado, principalmente as empresas que a gente acompanha, que estão divulgando resultados nos Estados Unidos, bastante positivos, né? A gente viu vários bancos divulgando resultados, o Bank of America divulgou resultados muito bons, e a gente não pode esquecer que os bancos americanos são baratos. Se os bancos brasileiros estão baratos, os americanos estão mais baratos ainda. E como o juro sobe, né, o banco ele tem uma proteção contra essa alta de juro, né? Só o que tem de renda fixa, por exemplo, já garante um bom ganho para os bancos. Então, apesar da maioria deles terem apresentado uma queda do lucro, até porque as provisões aumentaram, a mesma coisa que aconteceu aqui, a receita aumentou, né? Então, tá bem interessante, né, para ações de banco lá fora. Essa semana a gente vai ter a divulgação do PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos. A gente projeta um crescimento entre 1,5% e 2%. E também vamos ter a divulgação aqui de várias empresas. Aí, Apple vai divulgar resultados, Coca-Cola, Google, Facebook, que é Meta, né, McDonald's. Várias empresas aí vão divulgar resultados. E aqui, né, pessoal, aqui vai ser, né, aquela semana bastante tensa. Eu acho que o Roberto Jefferson já deu a deixa aí do que esperar essa semana, no final de semana. É a última semana antes do segundo turno, a disputa está muito acirrada. E se não bastasse, né, a questão das eleições, nós vamos ter Copom na quarta-feira. A nossa expectativa é de manutenção da taxa de juros em 13,75%. E vamos ter também a prévia do IPCA, que é o índice oficial de inflação, o IPCA 15. A gente espera, tá, pessoal, que nós não tenhamos deflação mais a partir de agora, né? Mas é possível que se a gente tiver uma deflação pequena, entre 0,20 para baixo ou 0,20 para cima, é o que a gente espera mais ou menos do IPCA agora para o próximo mês, né? E além disso, a gente vai ter a divulgação de dados do mercado de trabalho na quinta-feira, e deve cair mais ainda o desemprego, né? A gente sabe que o desemprego é alto, né? Ele está alto, mas com uma tendência de queda clara aí nos últimos trimestres aqui no Brasil. E vamos ter a divulgação a partir de amanhã, dia 25, né, de várias empresas. Então, as próximas semanas aí, não bastasse toda essa questão de eleições, de crise e inflação, agora começam os resultados do terceiro trimestre. Dia 25, agora terça-feira, tem Home,
Neoenergia e Telefônica. A gente tem uma expectativa positiva para os resultados de Home, principalmente em relação à questão da carteira de pedidos. VEG, dia 26, Energias do Brasil também, dia 26, lembrando que Energias do Brasil divulgou aumento de tarifa, né? As empresas de energia, a maior parte delas conseguindo repassar os preços. Teremos ainda no dia 26 Klabin, Odontoprev e Santander, e dia 27 a Suzano. A gente tem uma expectativa muito positiva também para as papeleiras, incluindo aqui Irani. Em termos operacionais, devem ser os melhores resultados das histórias aqui dessas empresas, né? Em relação aos bancos, a gente espera uma recuperação melhor também dos resultados, especialmente de Itaú e Banco do Brasil, que deve ser o grande destaque em termos de divulgação de resultados, né? E Santander e especialmente o Bradesco devem divulgar resultados um pouco mais fracos. Além disso, no dia 27, além da Suzano, nós temos Ambev, Transmissão Paulista, Vale, Vamos e Grendene. Inclusive a Vale informou na última semana a parte operacional, né, em relação à questão de produção, e ao que tudo indica, a Vale vai conseguir atingir a meta de produção tranquilamente esse ano, tá? Em relação aos indicadores aqui, né, pessoal, desse ano, né, o Ibovespa com a baixa de hoje está com 10,6 de alta, o IDIV 15, o Small está caindo 4, o SP, que é o IVVB aqui, que é em reais, né, 24%, o dólar caindo 12, o IFIX subindo 6,7, o Bitcoin caindo 61, e o CDI já está beirando aqui os 10% em 2022. E aqui nós temos as cotações de hoje, né? O pregão foi de bastante baixa, tá? A gente teve que o Ibovespa caindo 3,2, apesar da alta dos mercados, principalmente os mercados mais maduros lá fora. Tem essa questão das eleições, né? Se alguém quiser colocar também na conta, enfim, essa questão do Roberto Jefferson, daí é de cada um. E tem também a questão que na China caiu demais as ações, né? Os mercados emergentes acabaram sofrendo muito, isso acabou, logicamente, puxando o Brasil aqui para baixo, né? A gente teve uma boa alta do dólar hoje, 2,5%, e entre os destaques aqui são os FIIs e REITs, e entre os destaques aqui de baixa, Banco do Brasil, Petrobras caiu 9,8%, então são empresas muito representativas no Ibovespa, CSN 8,1%, Brasil Food 7,7%, né? Teve mais Vale, caiu, mais a Itaú caiu, isso acaba puxando o Ibovespa para baixo, por isso essa queda aqui de 3,2%. E destaques de alta, que é Berkshire Hathaway do Warren Buffett, né? O BDR subiu quase 5%, Suzano 3,4%, Taurus 3,3%, Home 5,8%, que eu comentei tem uma expectativa positiva em relação aos resultados, e a Copel 6,2%, né, pessoal? O Ratinho Júnior, né, deu uma declaração no final de semana que ele poderia rever a posição dele, que hoje é de não privatização da Copel, né? Durante todo o governo, o primeiro mandato, sempre foi falado que dificilmente eles iriam privatizar a Copel, né? Isso estava claro, e agora, né, deu essa reviravolta no discurso dele. Apesar da gente... É muito cedo ainda para falar, nós somos muito céticos em relação a essa questão de privatização, porque depende de vontade política, enfim, mas acabou puxando bem a Copel aí 6,2%, lembrando que na semana passada a Copel já tinha anunciado aí pagamento de dividendos. Em relação à parte gráfica, mais focado aí em médio e curto prazos, né, pessoal, o Ibovespa, ele rompeu aqui, né, esse é o gráfico semanal, aquela tendência de baixa de médio prazo, então mesmo com a baixa de hoje, né, a gente segue com uma tendência de alta do Ibovespa no médio prazo e também no curto prazo. É claro que a gente tem muita volatilidade, essa questão das eleições, logicamente, influenciam bastante, né, mas a tendência de médio e curto prazo é de alta do Ibovespa. Já o dólar, ele segue lateral, não tem nem como a gente falar em alta nem baixa. Desde aqui de meados de agosto, o dólar está nesses patamares de preço aqui, ele não consegue ir de 5,10 para baixo, nem de 5,30, 5,40 para cima, então está sem tendência nenhuma o dólar. E o IVVB, que é o S&P em reais, conseguiu segurar aqui na casa dos 207, a gente teve alta do dólar e teve alta lá fora também. Então, no curto prazo, tendência de alta, né, porque respeitou aqui os 207, mas no médio prazo ainda sem tendência o IVVB, tá? Eu vou deixar para vocês aqui, tá, pessoal? A gente vai fazer a nossa campanha de pré-Black Friday, até 50% de desconto para qualquer assinatura nossa. Lembrando
que ainda vocês vão ganhar 3 super aulas. Quem já é cliente pode aproveitar para fazer renovação, vai ter acesso às aulas também, né? E eu lembro que eu vou deixar também aqui todos os nossos resultados de todas as nossas estratégias, né? Inclusive hoje, mesmo com a baixa do mercado, a gente teve as nossas carteiras aqui de longo prazo batendo recorde histórico de retorno. Eu pego a carteira Thiago Prux aqui como exemplo, até agora, mês passado, ela estava com a mesma rentabilidade lá de abril de 2021. Deu uma puxada boa nas ações da carteira, ela já está com o recorde histórico aqui se aproximando de 590%. Vocês vão olhar, né, pessoal? A gente tem, obviamente, tem erros, tem acertos, mas a gente faz questão de ser transparente, né, para mostrar que as nossas estratégias funcionam bem aí no longo prazo. Eu lembro que as de longo prazo, que são essas carteiras aqui, renda fixa, dividendos, fundos imobiliários, 10 minutos por mês para vocês acompanharem. E as estratégias de médio e curto prazos, né, que são swing trade, rastreador, 10 minutos por dia. A gente explica tudo como vocês fazem para comprar e para vender, né, e para... Quer ver o swing trade, por exemplo, né, só clicar ali, tem os resultados sempre atualizados e todas as nossas estratégias são montadas em conta real também, então é tudo com resultado aqui comprovado, né, as informações todas aqui na descrição do vídeo. Então, hoje nós tivemos essa movimentação ali que eu passei para vocês, e esse aqui foram as principais ações, né, da semana passada, os principais destaques de alta e de baixa. Nós tivemos a Oi com uma baixa aqui de 27%, ainda aquele imbróglio, né, em relação à questão dos ativos móveis. Claro, Vivo Tim querendo renegociar aqueles valores. Teve a questão também do agrupamento que a gente explicou na semana passada. Eu fiz um vídeo também falando sobre essa questão da Oi do agrupamento. Né, momento ruim para a empresa, momento ruim para as ações. Baixa aí de quase 28% na última semana. Nós tivemos uma baixa aqui também das empresas varejistas que vinham subindo bem aí nas últimas semanas. Na verdade, em relação à questão de resultados, né? As empresas não vão divulgar bons resultados, até porque a questão da inflação vai continuar atrapalhando. A mesma coisa a gente viu aqui no caso da Sequoia, né? O caso da Sequoia aumentou a receita, a gente já tinha comentado sobre isso, mas os custos comeram todos os resultados, né? Isso aconteceu com outras empresas também, MRV, que divulgou uma prévia operacional muito ruim. Eu fiz um vídeo ali falando sobre MRV, para quem tem ou para quem gosta da ação, vale a pena dar uma olhada também. MRV queimou caixa, mas tem algumas questões ali que vale a pena falar, principalmente da posição da Resia, né, que é o ativo que eles têm nos Estados Unidos. Então, até o vídeo, eu acho que não, tá separado, tá? Mas tem o vídeo de Oi e tem o vídeo de MRV, é só vocês digitarem o código aqui no canal. Destaques de alta, Natura, né, que eu acho que finalmente encontrou uma solução que é fazer a cisão da Aesop, né, que foi a primeira grande aquisição que a Oi fez ainda nos anos 2000. Né, tinha a possibilidade de se endividarem mais, lançar ações. A Natura tem uma expectativa boa de crescimento, principalmente no mercado asiático, né, e a Aesop tem uma boa entrada lá, então eles devem fazer uma cisão e fazer o IPO da Aesop, possivelmente nos Estados Unidos. E aí, claro, depois quem tem ações da Natura vai receber essas ações aqui. Confirmando isso, a gente passa para vocês. Foi uma ação que sofreu demais também nos últimos trimestres. Foi um dos destaques de alta, 18%. Banco do Brasil subiu 14%, praticamente aqui já devolveu hoje, né, toda a alta da semana passada. E as petroleiras num bom momento, né? Claro que a Petrobras tem mais essa questão de exposição política, mas as outras estão muito interessantes. Eu já comentei aqui que a gente tem uma posição pesada nas carteiras de longo prazo, tem estratégia de médio prazo, também petroleiras. A gente gosta demais aí pelos próximos 3 a 5 anos, pelo menos, o cenário bastante positivo para o petróleo. E a Camil, né, que havia caído na outra semana, voltou a subir na semana passada 13,3%. Tá? Em relação a dividendos, né, pessoal, tem aqui que ficaram ex-proventos hoje Santander e BMG, que tinha dado uma subida boa na outra semana, também ajudado por essa questão dos dividendos. E agora, dia 31, né, Datacom de Itaú, IBES, né, o Banestes, e Bradesco aqui dia 1º. E a Bradespar ontem anunciou o pagamento de R$ 1,51, aqui somado dividendos mais juros com capital próprio. Lembrando que a Bradespar é a holding que tem ações da Vale, então a Vale divulgando bons resultados. A Bradespar também divulga, né, a última Datacom aqui é dia 9, né, então vai receber esses dividendos aqui. Quem dormir com as ações do dia 9 para o dia 10, o pagamento no dia 21 de novembro. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, nós tivemos Fleury, que anunciou que vai emitir ações. O mercado
não viu com muito bons olhos, né? A gente já comentou essa questão aqui de Fleury, ela conseguiu entregar um bom crescimento em termos de receita, mas não em termos de lucro, né? Lembrando que o Bradesco, que é uma das maiores empresas de saúde da América Latina, tem uma posição, é a posição que mais tem, dentre os controladores, é o que mais tem ações de Fleury, é o Bradesco Saúde, e a gente entende que o Bradesco possa utilizar a Fleury de maneira estratégica para continuar a consolidação que vem acontecendo no mercado de saúde. Eles podem levantar até 1,2 bi, o preço de emissão vai ser R$17, e quem tem ações de Fleury vai poder subscrever, né, que seria comprar essas ações aqui, participar dessa oferta em 0,22. Então, cada uma ação dá direito de reservar mais 0,22 e dá para exercer esse direito entre o dia 21 de 10, né, da sexta passada até o dia 21 do 11. Mas em termos de crescimento a gente entende que é positivo, até que porque o momento está bom agora para fazer aquisições. A Rumo, né, pessoal, divulgou uma prévia operacional muito boa em setembro, teve um crescimento aqui de quase 40% no volume transportado em relação a setembro do ano passado, e a empresa é muito beneficiada, né, tanto principalmente pela questão dos produtos agrícolas. Farelo de soja e milho aí bombaram, né, as safras, e acabou sendo positivo aqui para a Rumo. A Copel tinha anunciado a questão do pagamento de dividendos na última semana, ela vai distribuir 970 milhões de reais em juros sobre capital próprio em 2 parcelas. Dia 30 e dia 30 do 6 vai ficar ex-proventos no próximo dia 22 de novembro. Assim que for tudo aprovado, tiver o valor certinho por ação ali, a gente passa para vocês também. E o setor elétrico está em lua de mel, né, pessoal? A não ser que a gente tenha algum tipo de interferência, né, nas empresas, algum tipo de interferência estatal, o setor vai continuar performando bem. E na semana passada o Operador Nacional do Sistema divulgou uma boa notícia, né, que a gente vai terminar agora o período de seca com armazenamento de água 50% acima da média, né? Então, fazia mais de 10 anos aí que o Brasil não chegava, agora nesse período que é o chamado período úmido, né, com reservatórios tão cheios, né, especialmente aí centro-oeste e na região sudeste. Isso é bem positivo para as empresas do setor. Nós tivemos aqui mais empresas de construção divulgando boas prévias operacionais, a JHSF, que não é só a parte de construção, né, mas as vendas contratadas subiram 12% no terceiro tri desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos o lançamento aí de mais uma fase do Boa Vista Village, ali tem um potencial de valor geral de vendas de mais de 300 milhões de reais, e principalmente a parte de shoppings, né? Eles têm um valor agregado maior, atende um público diferente. O movimento as vendas aumentaram 13% em relação ao terceiro tri do ano passado, a taxa de ocupação já chegou acima de 97%, e as vendas das mesmas lojas 9,2%. E a Lave, né, pessoal, que tem como controladora a Cyrela, anunciou também uma boa prévia, foi neutra aqui, na verdade, né, com vendas líquidas caindo 40% em relação ao ano passado. Poucas empresas divulgaram prévias ruins, né, como foi o caso da MRV, que talvez tenha sido a pior divulgação, né, daquelas empresas que a gente acompanha, e as empresas conseguiram vender muito estoque, né, o que é positivo, especialmente nesse momento de crise. A própria Zetec bateu o recorde de vendas de imóveis aí que estavam em estoque. A Randon divulgou mais uma prévia operacional muito forte, né? Se a gente pegar a receita acumulada de janeiro até setembro desse ano, já está em 8,3 bi, quase 30% acima do mesmo período do ano passado, que já tinha sido um ótimo período de vendas. A Randon vai divulgar bons números operacionais, a gente já vem falando isso desde o ano passado. Agora, na última linha, vai depender dessa questão da inflação. A gente espera que no quarto trimestre tenha um refresco maior, e é possível daí que ela acabe divulgando um lucro maior. Vendas, operacionalmente, a Randon está divulgando ótimos resultados. A Alpark, né, pessoal de estacionamentos, divulgou o melhor resultado trimestral da história da empresa, um crescimento das vendas aqui do terceiro tri desse ano em relação ao ano passado de 30%, quase 300 milhões. Shopping centers aumentou 55% o movimento, as vendas, edifícios comerciais 35%, lazer 80%, e nas ruas, né, que são aqueles estacionamentos nas ruas, mais de 30%. Pague Menos anunciou que vai a nova projeção de abertura de lojas um pouco menor, 60 lojas novas esse ano, 120 o ano que vem.
Ainda assim, né, pessoal, a gente espera que eles cresçam bastante. Talvez essa diminuição aqui seja porque eles estão de olho para fazer alguma aquisição, que faz muito sentido, até porque eles fizeram a aquisição da Extra Farma, foi muito boa, eles compraram a rede da Ultrapar, e na época até a gente comentou que o valor que eles pagaram foi praticamente o valor que eles teriam gastado para montar todas aquelas lojas. Só que qual é a grande vantagem? Que eles compraram antes de explodir a inflação, né? Então, se eles tivessem aberto a mesma quantidade de lojas, com certeza os custos teriam extrapolado. Claro que não ia abrir aquela quantidade de loja todas ao mesmo tempo, mas os custos teriam extrapolado, e é um bom momento, né, para continuar esse movimento de consolidação. Uma boa empresa, tem uma gestão boa, a gente tem uma expectativa em termos de crescimento. Minerva anunciou uma aquisição que no primeiro momento aqui o pessoal da análise acha bem interessante. Eles adquiriram a Australian Lamb Company, que é uma das maiores empresas que trabalha com cordeiro na Austrália. A Minerva já vai ter a maior posição nesse segmento lá. Eles vão entrar com uma joint venture com uma empresa chamada Salic, né, que vai ter 35%, e a Minerva 65%. A Minerva vai aportar em torno de 170, 180 milhões de dólares. Um movimento muito parecido que JBS e Marfrig vem fazendo, positivo, né? Essas empresas estão num bom momento. A gente entende, né, pessoal, e às vezes o pessoal interpreta mal, que o boom desse mercado, ele passou aquele boom, né, da peste suína africana, mas isso não quer dizer que ele não vai continuar crescendo, pelo contrário, né, as empresas brasileiras estão num bom momento, voltaram a pagar dividendos, conseguiram aumentar a geração de caixa, mas o boi dificilmente vai explodir tanto como explodiu ali entre meados de 2017 e 2018 até o ano passado, mas é um bom momento para a Minerva. A Minerva tem uma posição sólida, maior exportadora da América do Sul. A América do Sul é o lugar do mundo que vai conseguir aumentar a produção, e a tendência é cada vez mais importarem da América do Sul, que é o lugar onde o custo é mais barato do gado, e a Minerva que acaba se beneficiando disso, né? E nós tivemos aqui também a FIT, né, anunciando que elevou a nota de crédito de Marfrig para BB+, com perspectiva estável em escala nacional, é AAA, que é grau de investimento. Já tem vídeo no canal, se vocês digitarem em Marfrig falando sobre o caso. Nós não gostamos da aquisição da Brasil Foods, né? Eu já comentei isso algumas vezes, né? Até porque a Brasil Foods tem uma posição muito forte no milho, e teve até uma pessoa que comentou, pô, Thiago, mas o porco lá também come milho, né? Só que o frango é bem mais difícil de repassar preços, né? E a gente entende que faz mais sentido aproveitar esse bom momento das proteínas com carne suína, com cordeiro, com gado, do que com frango, que existe uma dificuldade maior para repassar preços. E, por exemplo, agora que ia diminuir um pouco o preço do milho, porque a safra foi boa aqui, nos Estados Unidos não foi, né? Então, assim, é muito complicado para essas empresas. Então, a gente não achou tão interessante assim mesmo, claro, o Brasil Foods sendo um ativo barato, né? E não vê muita saída também para a Marfrig, juntar com o Brasil Foods, como é que o CAD aceitaria, não aceitaria, enfim, mas é uma questão muito mais, vamos dizer assim, pessoal aqui dos nossos analistas, a gente não achou tão interessante, mas o mercado exagerou, né? A queda da Marfrig aí tá desproporcional, mesmo a gente não gostando muito desse negócio aí da Brasil Foods. Então, para quem gosta, vale a pena ficar de olho. Eu fiz já uns 2 vídeos aí nos últimos meses falando de Marfrig. E a Zamp, né, pessoal, que é a antiga Burger King Brasil, meio estranho esse nome aqui, mas enfim, eles anunciaram, né, que a partir do próximo dia 26, o código vai mudar de BKBR3 para Zamp3, e o nome da empresa também vai começar a se chamar Zamp, né? Então vai ser Zamp e o código vai ser Zamp3, lembrando que toda essa troca aqui é automática na corretora de vocês. Então não esqueçam, né, pessoal, de aproveitar a nossa super promoção de Black Friday. Comparem, vejam os nossos resultados. Eu lembro que o cliente da Capitalismo tem várias vantagens. A gente tem o Começando do Zero, que é para auxiliar aquele investidor que vai montar sua carteira de investimentos, o Help Invest, que a gente faz uma avaliação dos ativos de vocês, é só encaminhar por e-mail. Tem as mentorias, o atendimento sempre personalizado. E aqui é a nossa tríade de sucesso, vamos dizer assim, resultados sempre comprovados, ganho, perda, a gente mostra tudo, explica antes como funciona, eu acho que isso é o mais importante, tudo feito de maneira transparente, e a independência aqui que é fundamental para o cliente, né, para o investidor conseguir ganhar dinheiro com recomendações que não tem nenhum conflito de interesse aqui, como é o caso da Capitalizo, e os nossos contatos na descrição, o e-mail, o WhatsApp,
mandem um e-mail se vocês preferirem, mandem uma mensagem no WhatsApp ou deixem um áudio ali que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço, ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!